Olá, pessoal. Vamos, então, falar sobre funções. A gente viu diversas aulas, fizemos diversas aulas sobre relação matemática, e agora a gente pode, enfim, ver a definição de função, né? Que a gente vai ver que função é um caso particular de relação. É uma relação que tem umas características a mais, algumas limitações, vamos chamar assim, né? Umas propriedades. Não é tão livre, né? Então, você pode falar que a relação é o caso generalizado de uma função, ou você pode falar de outro jeito, que a função é um caso particular de uma relação, tá? Função é mais geral, relação é mais geral, função é mais específica, porque tem que obedecer a determinadas propriedades, né, que a gente vai ver. Então, tá aqui, ó, a definição, função é uma relação, ou seja, é um subconjunto do produto cartesiano AB, tá? Então, é uma relação, é um conjunto de pares ordenados, e o F grande aqui, ele é uma função de A, do conjunto A para o conjunto BC, para todos os elementos de A, que é esse primeiro que aparece aqui, existe exatamente um B, pertencente a esse segundo conjunto, tal que o par ordenado AB pertence a F, né? Lembra que você falar que o par ordenado AB pertence a F, onde F é uma relação, que é um subconjunto do produto cartesiano AB, é equivalente a essa notação aqui, AFA, tá? Não, desculpa, AFB. Então, é o seguinte, então, o F é um conjunto, é uma função aqui, que vai de A para B, tá? Então, é uma relação de A para B, mas ele vai ser função se para todos os elementos de A existe um único elemento B, tal que esse par ordenado pertence ao F. Então, por exemplo, só a questão da terminologia, esse símbolo aqui, ó, esse símbolo significa existe pelo menos um. Quando você põe uma exclamação, o símbolo passa a significar existe exatamente um, tá? Porque é muito comum você precisar dessa questão quando a existência é única, né? Questão de unicidade e tal. Então, olha só, essa definição é uma definição de função, né? Bem baseada em relação. Alguma dúvida? Porque essa parte é só isso aqui. Daí eu vou passar agora para um exemplo, para uma outra definição. Para todos os elementos de A, existe um único B, tal que o par ordenado pertence a F. Só isso que é função. É que nem relação, né? Começa simples, depois complica. Mas qualquer coisa me fala para voltar, tá? Se a gente estiver vendo aqui um exemplo, a gente vai ver esses três módulos, até o M, N, O. Se precisar, fala que eu volto. Pegar um exemplo aqui, ó. São dois exemplos, ó. Exemplo 5 está dizendo assim, seja P o conjunto de todas as pessoas, seja o D dado o conjunto de pares ordenados, pertencente a P, power set de P. Né? Pares ordenados PX, pertencente a esse produto cartesiano, que é o P e o power set do próprio P, desse mesmo P aqui, tal que o X é esse segundo carinha que está aqui. Ele é o conjunto de todas as crianças de P. Certo? Aqui está falando children, que são crianças. Eu acho que está no sentido de filhos, né? Alguma coisa assim. Teria que depois só olhar o livro, se for o caso, mas não sei, acho que não vai atrapalhar tanto a definição. O ponto é que esse aqui é o power set de P, né? Deixa eu olhar, porque esse símbolo eu estou acostumado a utilizar como power set, né? Mas então, esse aqui é o KM, esse é o exemplo 5.
Aqui só por enquanto você está fazendo. Mas é o power set, sim. Esse P que eu faço é de power set. Ele está perguntando, o D é uma função de P para o power set? De P? É uma pergunta. Daí, a resposta começa assim, ó. Cada Pzinho está apareado com exatamente um conjunto X, que está contido em P. Tá, então esse 5 aqui é muito importante. Veja se entendeu. Quem entendeu que pode me explicar, ou então se tiver alguma pergunta sobre o item 5. O 4 está perguntando se o D é uma função de P para o power set. Porque esse P é o mesmo P que está no argumento aqui, tá? Só para ficar claro isso. Certo? Esse P aqui é o mesmo P do que está nesse argumento aqui. Porque isso é importante, eu estou destacando aqui porque é importante. Alguém quer explicar por que é verdade o 5? Ou então alguém quer perguntar o que é que não entendeu no 5, ou que entendeu? Em outras palavras, eu estou perguntando assim, por que o P está pareado com exatamente um único X? É porque, deixa eu só falar uma outra coisinha aqui. Esse Pzinho é um Pzinho minúsculo. Esse P, posso colocar uma barrinha aqui, uma plataforma, que é o P maiúsculo, tá? Todos esses aqui são P's maiúsculos, tá? O único que é minúsculo é o que está dentro do paraordenado aqui. Então, por que que... Por que que o P está pareado com exatamente um único X? Porque aqui a gente tem o conjunto P, que é o conjunto de todas as pessoas, e aqui a gente tem o conjunto de todos os subconjuntos de P, né? Como ele é o power set, então esse aqui, esse P, ele é o power set de P. Então ele é o power set do conjunto de todas as pessoas. Ele é o conjunto de todos os subconjuntos de P. É o conjunto de todos os subconjuntos de P. Professor, Oi? esse x eu vou estar aqui também, é o x maiúsculo, caso é o x conjunto de todas as crianças. Então, o x minúsculo seria as crianças. Então, pois é, assim, via de regra, a gente usa minúsculo para elemento e maiúsculo para conjunto, mas não é regra isso. Vai ter caso que você vai usar minúsculo para conjunto, como aqui. Então, esse x minúsculo, ele é conjunto. Veja que ele é um elemento do power set, e qualquer elemento do power set já é um conjunto, pela definição de power set. Então, o x é o conjunto de todas as crianças dessa pessoa P aqui, tá? Da pessoa P, que é uma delas aqui. Então, por exemplo, ó, o P maiúsculo, esse é maiúsculo também. Ó, o P maiúsculo é o conjunto de todas as pessoas. Para cada Pzinho, para cada P é uma pessoa, tá? Então, você tem lá, sei lá, milhões de pessoas, você vai ter pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. Para a pessoa 3, você vai ter o power set. Não, desculpa. Daí você tem o power set, você tem o P, que é o conjunto de todas as pessoas, daí você tem o power set de P, que é o conjunto de todos os subconjuntos, né? Ou seja,
Porque tem criança aqui também no P, porque como é de todas as pessoas, tem adultos e crianças aqui no P. Daí, esse par ordenado Pzinho, Xzinho, ele pertence a esse produto cartesiano. Então, o P é a pessoa. O X vai ser um conjunto de pessoas, mas assim, não é um conjunto qualquer de pessoas. É o conjunto de pessoas, tal que essas pessoas sejam filhas da pessoa P. Então, o P vai ser, vamos rotular a pessoa com um número. Vai ter a pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, tal. Você pega a pessoa 3 e faz assim, ó. Vamos supor que seja, deixa eu colocar um índice assim, P3. P3 é a pessoa 3. Daí aqui você vai ter, digamos, vamos pegar aqui a pessoa 112 e a pessoa 1984. Isso aqui é só um rótulo da pessoa. Então, esse par ordenado é um dos elementos. Então, esse carinha pertence, esse par ordenado pertence ao D de dado, que é porque essa é a pessoa 3 e esse é o conjunto dos filhos dela. Ah, Daí, isso. Acho que com exemplo assim fica melhor, né? eu acho que agora entendi, agora peguei aqui. É como se a gente tivesse formado o conjunto no sentido de para ordenado XY, que pertence àquele produto cartesiano, tal que Uhum. o Y é subconjunto de X. Tá contido em X, nesse caso. Tá, Esse, porque você chamou de Y. Esse carinha é o X, ó. Você colocou, não sei se. Bom, aqui, ó. Esse carinha aqui é o Y e esse carinha é o próprio P, né? Não precisa o próprio P. Eu só pus um índicezinho para. Como se eu estivesse rotulando a pessoa 3, para ficar mais específico. Porque se não ficar P, parece. Entendeu? Pessoa 3. Fixei a pessoa. Aqui, P é o variável, aqui é um P fixo. Pessoa 3, eu tô dizendo, né? E aí, cada pessoa tem um rótulo, tem um número. Então, não, desculpa, você falou Y, mas deixa eu colocar na nomenclatura que está aqui. Esse aqui é o X, tá? Esse é o P, que está aqui, e esse é o X, que é um conjunto, que está dentro do PowerSet P, né? Porque o PowerSet P, ele tem todos os subconjuntos, tem, né, todos os possíveis subconjuntos. Inclusive, só que um subconjunto vai ser o que é filho. Então, calma, vamos chamar isso aqui de X3, tá? Porque aí quer dizer assim, ó, esses são os filhos da pessoa 3, então vou chamar de X3. É, ele está perguntando, é uma função? O ponto, isso no mundo real, o ponto é que é uma função, porque cada P está pareado com exatamente um X, que é subconjunto do P, que é um elemento que a gente poderia falar assim, que o X é um elemento do power set de P, tá certo também falar, ou você fala, que é a mesma coisa, tá? X está contido no conjunto de todas as pessoas, né? Que o P112 e P1984 está contido nesse conjunto aqui, porque esse conjunto é de todas as pessoas. Então, sim, ele é uma função de P para o power set de P. agora deu pra visualizar, porque cada elemento vai ter seu subconjunto e se um caso subconjunto fosse igual ao outro, se trataria do mesmo elemento, né? Isso. Isso, isso. Porque assim, por que não, por exemplo, esse X3 que eu escrevi aqui, ele, como, assim, você é filho, tudo bem, você é filho de duas pessoas, né? Um homem e uma mulher. É, Só que não vai dar problema aqui, porque vamos supor que esse seja a mãe do X3 e o P4 seja o pai. Mas isso não impede isso aqui, ó. Cada P continua pareado com exatamente aquela coisa da função, né? Você pode ter o f de 1 igual a 3 e o f de 2 igual a 3, não tem problema. O que você não pode é ter f de 1 igual a 2 e f de 1 igual a 3, né? Você pode ter dois do domínio,
para uma única imagem, ou para um único elemento da imagem, que é o que estaria acontecendo aqui, porque tem um pai e uma mãe, né? Mas continua sendo válido 5. Então, ele acaba que ele é função. Qualquer coisa, perguntem. Esse exemplo 6, o A é qualquer conjunto, a identidade, a relação identidade é esse par ordenado de A a A, certo? Chamada relação de identidade em A. Ele está perguntando, a relação identidade IA é uma função de A para A? Vamos ver se ela é uma função. Cada A está pareado com exatamente um elemento de A. Por quê? Porque o AA pertence ao IA. Se você pegar um A' diferente de A, a A' não pertence ao IA, porque o IA é identidade, ela foi definida assim, ó, ela foi definida como no 9 aqui, ó. O IA foi definido assim. Tá? Definida assim. Então, a linha, sendo a linha diferente de A, não pertence. Então, sim, o IA é uma função de identidade de A, dada por essa forma aqui. Daí, é bonito, eu acho bonita essa notação, que você faz dessa forma a função. Você coloca a função, 2 pontos, o domínio e a imagem. Certo? Daí, vejam se, então, a relação de densidade é sim uma função. E aqui a gente tem, para finalizar, depois precisando, pode falar para voltar. Tem mais uma definição aqui, ó. Suponha que f seja uma função de A para B. Quando você coloca assim, você já está falando que f é uma função. Daí você tem que, para todos os azinhos, todos os elementos de A, para todos os elementos de B, você tem que o B é f de A, C e somente C, A, B pertence a F. Porque lembra daquela notação que a gente usa, né? Aqui, ó, é a notação que a gente está acostumado, que seria A, F, B, né? Porque a gente põe o elemento, a relação e o elemento. Né? Então, A se relaciona com B, via F. Só que, agora, assim, para a função, vocês já sabem, e já viram muito isso, que a gente faz dessa forma, né? Coloca f de A igual a B, né? Ou B igual a f de A. O F, quem que é o F? É o conjunto dos pares ordenados AB que pertence ao produto cartesiano AB, tal que B igual a f de A. Então, agora a definição 3, ela está mais apropriada, apropriada a palavra, está mais relacionada com o que vocês estão acostumados, né? Quer dizer, com essa terminologia aqui, que B é F de A. Talvez isso aqui venha antes, não, isso aqui é novidade, muito provavelmente, né? É novidade para todo mundo que nunca viu que função é uma relação, então essa terminologia para a função acaba sendo novidade. Mas essa parte aqui a gente está acostumado. E daí ele diz assim, ó, qualquer subconjunto desse produto cartesiano AB que satisfaça para todos os A's, existe um único B, tal que isso acontece, né? Tal que A, FB, é uma função de A para B. Então aqui é só é como se fosse um complemento da definição de função, com essa terminologia que nós estamos muito mais acostumados, e coloca aqui com esse item 3 aqui. Alguma dúvida, comentário? Ficou alguma coisa que não entendeu muito bem? Dá uma perguntada. Não, por enquanto tá indo bem, professor.